a atenção de um papa e de um imperador, pois o problema agora passou a envolver Carlos V, homem sedento de poder, que estava construindo fortes alianças, favorável ao papa e à supremacia da Igreja Romana em toda a Europa, mas que também precisava estabelecer uma boa política com os eleitores alemães, e dentre eles Frederico III, eleitor da Saxônia, uma figura importante e um impasse na questão do monge de Wittenberg. A próxima batalha de Lutero se desenrolará em outro campo, na Dieta de Worms, em um concílio presidido por Carlos V, e por meio do qual esperava-se fortalecer as alianças na Alemanha, e para o Papa configura-se uma oportunidade de pôr um fim nessa questão que já se arrastava excessivamente. Imagem de Frederico III, eleitor da Saxônia. Lutero contou com o salvo-conduto de Frederico, mas isso não era total garantia de vida. Pergunte a Hus. Não havia como recuar, e lá foi ele comparecer perante representantes da autoridade romana e das autoridades alemãs nas pessoas de seus eleitores e perante a corte imperial de Carlos V. Seus livros foram expostos perante ele, não lhe ofereceram oportunidade como teve perante Eck para argumentações. Apenas queriam que ele se recolhesse à sua insignificância e submissamente declarasse seus erros e clamasse por misericórdia, ao que o imperador poderia aproveitar para tornar favorável a si os eleitores alemães. Mas não. Isso não era do feitio de Lutero, e esse não era o propósito de Deus para seu servo. Quanta estranheza não causou quando pediu um tempo. Não teve tempo suficiente para pensar no caminho? E mesmo a contragosto deram-lhe um dia, e retornando à audiência, contrariando o que queriam as autoridades presentes e com a costumeira audácia, tomou a palavra e com a certeza dos justos declarou conforme conferimos na obra de Andrew Atherstone. O interrogador de Lutero, Johann der Eck, secretário-chefe do arcebispo de Troyes, advertiu-o que não alegasse que era mais sábio do que todos os professores da igreja e tinha melhor conhecimento da Bíblia do que eles. Exigiu que Lutero se retratasse sem mais equívocos, ao que o professor respondeu: a menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras e pela razão clara, pois não confio no Papa ou nos concílios unicamente, visto que é sabido que eles erram e contradizem-se. Estou preso pelas Escrituras que citei, e minha consciência é cativa da palavra de Deus. Não posso e não me retratarei. Já não é seguro nem certo ir contra a consciência. Que Deus me ajude. Amém. Andrew Atherstone, A Reforma, As Transformações de um Mundo em Conflito. Editora CPAD, páginas 42 e 43, 2017. Imagem da Dieta de Worms. O imperador não se impressionou muito, mesmo com esse forte discurso, e depois da audiência foi emitida a condenação de Lutero. Agora ele tinha pouco tempo para aproveitar seu salvo-conduto e dirigir-se a Wittenberg, mesmo que lá as autoridades tivessem que impreterivelmente cumprir o veredito do imperador e finalmente pôr um fim ao inimigo da Igreja. E na visão dessa tragédia é que novamente o eleitor da Saxônia novamente mostrou o quanto estava engajado em proteger Lutero da sanha dos poderosos de sua época. Assim é que em 4 de maio de 1521, por meio de um sequestro forjado, Lutero é capturado no caminho de Wittenberg e levado secretamente ao castelo do eleitor em Warburgo,
onde de dezembro daquele ano até março de 1522, Lutero viverá disfarçado, adotando o pseudônimo de Janker George e vivendo como fidalgo. Enquanto isso, empreendia uma obra magna que será para sempre a base sobre a qual foi fundada a estrutura linguística e literária da Alemanha e seu vernáculo, a tradução do Novo Testamento diretamente do grego para o idioma alemão, agora colocado em lugar de honra ao receber em seus caracteres a língua pátria. Imagem do castelo de Warburgo, do escritório de Lutero. Depois desses fatos, muitos outros ainda ocorreram na vida do reformador, que não teve mais oportunidade de voltar à tranquilidade do claustro, uma vez que se tornara o cabeça de um movimento que tomará proporções nunca antes imaginadas. Em 6 de março retorna a Wittenberg e em 5 de maio de 1525 morre o corajoso homem que acreditou na reforma e fez o que pôde para dar o apoio que podia à causa. Depois disso, Lutero vê a Alemanha entrar em outras convulsões, como por exemplo a revolta dos camponeses, onde alguns líderes tentaram aproveitar suas ideias para tentar dar respaldo à insurreição civil, por meio da violência, situação a que reagiu com total desprezo, deixando claro que jamais pretendeu conduzir as massas à anarquia, e enfim a revolta foi contida com grande morticínio em junho de 1525. Sua vida estava definitivamente mudada, tanto que o anteriormente monge, votado ao celibato, agora abandona esse antigo ideal para viver uma vida matrimonial com a também antiga celibatária Catarina von Bora, com quem constituiu uma família. Mas não somente boas novidades em torno de si, Lutero viu a reforma desenrolar-se em uma terrível guerra religiosa. Carlos V, cioso de impor o catolicismo a todos seus súditos, empreendeu guerra aos príncipes alemães que se filiaram à reforma, que aliás já se espalhava por outras terras, como por exemplo aos escandinavos da Suécia,